Graça e paz. Eu sou a Sentinela Enísia. Esta semana estamos em campanha de oração, jejum, por todos aqueles que são líderes de frente, para que eles sejam fortalecidos e a Igreja de Cristo venha expandir. E esta campanha está baseada no livro de aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores. Nós hoje vamos falar sobre o dom de mestre ou doutores. Cristo presenteou a sua igreja com esses dons para que houvesse aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo e também para que nós tenhamos uma unidade de fé para chegarmos à estatura de Cristo. Então, o que é o dom ministerial de mestre? O dom ministerial de mestre, aqueles que são vocacionados, eles foram chamados para ensinar e fundamentar a palavra de Deus na igreja. Aqueles que têm o dom, que foram vocacionados por Jesus para o dom ministerial de mestre, eles são dedicados ao ensino e explicar as escrituras com profundidade. Eles combatem as heresias, eles equipam os crentes, eles ensinam os crentes com conhecimento teológico sólido e dentro da palavra, e estruturam a mente da igreja na verdade de Deus. Glória a Deus, o corpo de Cristo, no corpo de Cristo tem que ter alguém com esse dom ministerial de mestre. O mestre também é aquele que tem facilidade para estudar, entender e ensinar os textos bíblicos para as pessoas. A sua função é de um professor. É de ser professor para outros irmãos que precisam de alguém para lhes ensinar sobre a palavra. Então, quem é mestre geralmente gosta e tem facilidade de ler. Sobre um assunto, eles podem ler até 10, 15 livros. E eles têm uma facilidade também de esmiuçar, de ensinar textos complexos e difíceis de entender. Eles aprofundam no ensinamento da palavra de Deus e ensinam de forma detalhada. É uma forma detalhada, é uma forma que não tem como. Alguns mestres, eu tive um professor, mestre, e ele ensinou eu estudei com ele o Pentateuco, que é o estudo dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Toda a trajetória, desde Gênesis até Deuteronômio, ele chama-se o Pentateuco. Nós chorávamos na aula. Eu passei por isso. Chorávamos de ver a trajetória do início, de tudo começou até tudo que passaram, a estabelecimento das leis, a numerar números, né, que numeram o povo, os ensinamentos, tudo que Deus. E assim, até hoje, eu tenho guardado no meu coração a maioria do que ele ensinou, porque ele tem, quem é ensinado por mestre jamais esquece o que é ensinado. Então, aqueles que têm o dom de mestre gostam de estudar, explicar, discipular, guardar a igreja sobre heresias. E nós podemos ver a testificação desse dom de mestre em Romanos, capítulo 12, versículo 7. Olha aqui o que Paulo falou. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, se você foi chamado para ensinar, ensina, não é? Se você foi chamado para administrar, administre. Mas aqui, quem tem o chamado tem que
ensinar, tem que saber. É aquele que tem o chamado, ele já sente aquela loucura, aquele desejo ardente de ler, ler, ler e falar sobre aquele assunto, né? Assunto polêmicos, complexo para eles, é uma degustação. Eu tive um outro professor também, os olhos dele brilhavam, a gente chorava. Ele também tem um chamado de mestre. Em 2 Timóteo 2:2, diz assim: e o que de mim, entre muitos testemunhos, ouviste, confia, Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo, a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então tem que ser idôneos para ensinar a outros. E temos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24, diz assim, Apolo em Éfeso e em Corinto. 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Olha, glória a Deus, aleluia. Natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com notável fervor pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Aleluia! Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Então, desejando ele viajar para Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos, solicitando que o recebesse. Quando chegou, ele auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, porquanto refutava veementemente os judeus em debates públicos, provando por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Glória a Deus! Olha esse Apolo. E ele foi instruído no caminho e com notável fervor, diz aqui a Escritura. E ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Ele só tinha o conhecimento do batismo de João. E aquilo foi suficiente para ele ter ousadia de entrar na sinagoga, como na igreja hoje, para falar. E quando os irmãos Priscila e Áquila viram, eles já convidaram ele e já lhe explicaram muito mais coisa. Então o mestre começou assim, ele tem ele só tinha o conhecimento de João Batista, do batismo, e ele, e tanto é que ele foi visto e entendido, Priscila e Áquila entenderam que ele era um mestre da palavra e precisava alicerçar-lhe mais. E aí eles encaminharam, e aí eles foram lá em Atos 18, diz que ele refutava veementemente os judeus em debates públicos, não era na igreja, públicos, na praça, aonde eles tivesse os judeus, ele estava lá. E ele falando, eu provo por meio das Escrituras que o Messias é Jesus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então Apolo era poderoso nas Escrituras e ensinava com precisão. Esse é chamado de mestre. O mestre não precisa, aquele que tem chamado de mestre, ele de um capítulo, mesmo que ele não tenha no começo tanta profecia, um capítulo que ele leia, como ele teve conhecimento do batismo de João, ele já tem a certeza, a convicção, é como o Espírito Santo vai movendo, o Espírito Santo vai revelando e o Espírito Santo vai fortalecendo e ele também vai estudando. Então, quem tem dom de mestre ministerial, quem foi vocacionado para ensinar, de certo que todos ensinam? Sim, mas aquele que
tem o dom ministerial de mestre vocacionado por Jesus é diferente. Como eu falei, esse professor que tivemos aula, teve uma vez que nós começamos a estudar, eram 2 horas da tarde. Nós começamos a aula, 2 horas da tarde. Nós, às 6 horas da tarde, alguém veio e falou: o que está acontecendo? Porque nós estávamos num acampamento e nós não saíamos. Das 2 às 18 horas, e nós chorávamos. Ele chorava ao ensinar. Como eu aprendi o Antigo Testamento, a importância da origem de todas as coisas, da origem de Deus com a humanidade. E até hoje eu tenho gravado no meu coração. Então, quando foram chamar, nós não havíamos percebido que eram 6 horas da tarde. Foi assim algo sobrenatural. Então, que as igrejas de Cristo que Jesus possa levantar esses que têm o dom de mestre para ensinar a verdade das Escrituras. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse dia e por tudo quanto o Senhor fez. E também por nos ensinar, Espírito Santo, sobre o dom ministerial de mestre. Obrigada por essa semana maravilhosa, Senhor, que tem nos ensinado, Pai. O Senhor tem nos ensinado. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda a orar e interceder por esses líderes, para que eles sejam fortalecidos, restaurados, renovados, Pai. Para que eles tenham, ó Pai, para que campos possam se abrir e que eles possam pregar, ó Pai, a Tua palavra, ensinar, Pai, ensinar a Tua santa palavra, para que o povo seja, Papai querido, fortalecido, estruturado, Pai, para que não sejam enganados pelos falsos mestres, os falsos ensinos, as falsas doutrinas, Pai querido, Pai amado. Então, Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor levante, Pai, que nós também possamos identificar no meio da Tua igreja aquele que tem o dom ministerial de mestre, para que possamos orar, ajudar e fazer como Priscila e Áquila, Senhor. Pegar aquele que é mestre e explicar com acerto e clareza o caminho de Deus. Por isso, Pai, nós te louvamos por essa oportunidade única de estarmos orando, intercedendo, jejuando e também aprendendo. Muito obrigada, meu Deus. Capacita-nos cada dia mais a identificar, a orar e a responder, ó Pai, aqueles que têm o chamado de mestre. Eu te louvo, eu te exalto, eu te engrandeço pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu entrego a Ti esta oração e este dia e este dom ministerial de mestre nas Tuas mãos, e nós veremos, Senhor, que mestres verdadeiros surgirão como Apolo, como Paulo, como Pedro, Senhor, para ensinar, não só querendo um cargo, um título, mas sim servir a Tua igreja. Eu te louvo, te exalto e te engrandeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos.